É óbvio que quando um mangá alcança um nível de sucesso como o Dragon Ball alcançou, muitos autores ao redor do mundo vão se inspirar nele para criar suas histórias. Eles podem criar personagens parecidos ou habilidades semelhantes, ou até usar os mesmos clichês que Dragon Ball ajudou a popularizar. Não só Dragon Ball cai nisso, franquias como Medabots, Monster Rancher e Dragon Warrior Monsters tentam emular o estilo de Pokémon, mas mesmo assim, eles criam suas próprias histórias, seus próprios mangás, seus próprios painéis, mas, enfim. O caso do vídeo de hoje é bem mais explícito do que uma homenagem ou coisa do tipo. O mangá realmente estava copiando várias páginas feitas por Akira Toriyama. E não era uma coisa naipe, sei lá, Satan 666, que aparentemente copiava Naruto, mas que ninguém dava bola porque o autor de Satan 666 é irmão gêmeo do Kishimoto, então meio que o autor de Naruto não se importa muito. Quando fez o vídeo sobre Naruto ser uma cópia de Hunter x Hunter, as maiores evidências eram baseadas mais ou menos nisso, de ter um personagem parecido na história dele, ou uma personalidade parecida, ou às vezes um poder que usa do mesmo elemento que o outro, mas, bom, cá entre nós, são evidências bem fracas de que X copiou Y. Mas o que o mangá Cross Hunter fez é uma cópia muito mais descarada, e o mais impressionante é que ninguém fez absolutamente nada, pelo menos que a gente saiba. Vamos voltar exatamente 20 anos do passado, lá em 2001, depois que Dragon Ball já era um sucesso estrondoso no mundo todo. A empresa Game Village decidiu criar um software de RPG chamado Cross Hunter, que teria 3 versões: a Hunter Version, a Monster Hunter Version e a Treasure Hunter Version, e serão lançados para Game Boy Color. Na capa de cada uma das 3 versões, um protagonista aparecia: Shiro, Hope e Ruga. O problema começou já aí, porque observe Shiro. Algumas pessoas notaram que seu rosto e cabelo se assemelhavam ao de Gohan de Dragon Ball, e o pet ao lado dele se assemelhava a Pikachu. O personagem Hope também era estranhamente parecido com o personagem Terry de Dragon Quest VI. Além de que o personagem Ruga também era bizarramente parecido com o personagem Canipan, protagonista do mangá Hatsumei Boy Canipan, lançado em 98, 3 anos antes do lançamento do jogo. O visual semelhante e o fato do jogo se assemelhar a Dragon Quest, que é um jogo com arte de Akira Toriyama, já levantava suspeitas do quão original esse projeto era, mas até agora essas seriam semelhanças leves, produtos de personagem com visual semelhante e coisas do tipo. Mas agora que entra a parte engraçada da história. Junto com o lançamento do jogo, a revista Comic Bonbon, a mesma revista que publica Gundam, por exemplo, que é uma puta revista gigantesca voltada para crianças lá no Japão, lançava vários questionários para o público colocar suas ideias para inimigos, personagens novos, armas e etc. para Cross Hunter, ao mesmo tempo em que a mesma revista fazia a publicação de um mangá feito por Makoto Kai, chamado também de Cross Hunter, que seria meio que uma história do jogo meio paralela. O mangá gerou bem mais polêmica que o jogo, porque não era só inspirado em Dragon Ball em sua mudança de tom e seu protagonista, mas como tinha páginas claramente plagiadas, não só de Dragon Ball, como de Street Fighter. Cross Hunter conta a história de um garoto chamado Shiro, que teve sua aldeia destruída pelo exército dos soldados negros, então seu objetivo é derrotar esse exército para vingar seu povo. Até aí, nada de muito parecido com Dragon Ball. Mas quando Shiro fica com raiva, ele ganha uma aura ao redor do seu corpo e seu cabelo fica espetado, e ele começa a ser chamado de Cross Hunter. Olha esse design. Você já viu ele em algum lugar? Sim, eu sei que você já viu. Mas não é só isso, o mangá também muda muito de tom ao longo do tempo. Ele começa sendo uma aventura barra comédia e vai ficando cada vez mais sério e focado em lutas grandiosas, assim como Dragon Ball Z. Mas o maior problema são as páginas claramente copiadas da obra de Akira Toriyama. Na capa, o personagem tem exatamente a mesma pose do Gohan. Nessa outra, o plágio fica ainda mais evidente, porque compare os dois personagens. As roupas são exatamente iguais. A diferença entre os dois é que um é careca e o outro não. Nessa outra página aqui, o mangá decide copiar o que parece ser Street Fighter, mas eu não sou um conhecedor da série e não sei que página, ou capítulo, ou que mangá é esse. Eu nem sei se realmente é Street Fighter, eu li que era, então eu estou reproduzindo. Talvez não seja, tá? Mas mesmo não sendo, caralho, as páginas são muito parecidas. Tem essa outra aqui do personagem desviando de balas, que também é incrivelmente semelhante com essa aqui de Street Fighter. Ou talvez isso não seja Street Fighter, mas você entendeu. Essa outra mostra exatamente como não só esse mangá copia Toriyama, como deixa escancarado quão bom ele é desenhando. Ele se dá ao mínimo trabalho de mudar a direção do cabelo do Goku para corresponder ao movimento que ele está fazendo, enquanto o mangá de Cross Hunter não faz isso.
Sério, eu poderia aqui ficar até amanhã mostrando 1 milhão de imagens pra vocês. Ele não só copia movimentos e posições de personagem, como faz questão de copiar até as explosões e onomatopeias das explosões. É simplesmente bizarro. Eu não sei se Makoto Kai é um fanboy do Gohan, mas é nítido que ele gosta bastante de copiar páginas relacionadas ao personagem. A página onde o Shiro se transforma pela primeira vez é basicamente a mesma coisa da página onde o Gohan vira Super Saiyajin 2 pela primeira vez, por exemplo. Cross Hunter não durou muito tempo. Pouco mais de um ano depois, o mangá foi cancelado. As denúncias de plágio eram feitas em massa, mas a revista nunca fez nenhum comunicado se desculpando com o acontecido. Makoto Kai também nunca assumiu o plágio, e Akira Toriyama e a Shonen Jump aparentemente nunca foram atrás de processar ninguém. É um caso de um mangá medíocre que nasceu e morreu no esquecimento. O que me faz perguntar: qual que era a intenção aqui? Eles sabiam que a história era medíocre e assumidamente plagiaram Dragon Ball para gerar uma polêmica e tornar o mangá mais falado e, consequentemente, mais vendido? Ou Makoto Kai plagiou por ser um puta fanboy do Akira Toriyama? Aparentemente, nunca saberemos. É óbvio que nem todas as páginas do mangá são plagiadas e nem todos os seus personagens também. O mangá tem algumas boas ideias cômicas, tipo criar um velhinho que ele é cozinheiro, mas que ele não sabe cozinhar. Eu acho engraçado. Ou criar um vilão que usa 2 frigideiras pra lutar, que também é bem criativo. Mas a escancarada falta de criatividade do desenhista minou qualquer possibilidade desse mangá de continuar. Cross Hunter é o mangá que copiou Dragon Ball. Conhece mais algum plágio evidente de mangás e animes nessa indústria? Deixem aí nos comentários. Mas é basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau. E não copie o mangá do Akira Toriyama.